As principais mudanças propostas no Código Civil no Senado vão impactar a vida do cidadão em várias áreas: casamento, regulação de empresas e contratos, regras sobre sucessão e herança. São muitas mudanças previstas e, para a gente falar um pouco mais sobre isso, temos uma convidada agora aqui nesse domingo, no Jornal da Manhã. É a advogada Betânia Cavalcante, que é graduada pela Universidade Jorge Amado, atua nas áreas do direito civil, consumerista e direito da família. Vai falar um pouquinho mais sobre essas mudanças com a gente. Obrigado, viu, doutora, em primeiro lugar, pela presença. Bom domingo, bom dia. Imagina, bom dia, Vitor, bom dia, Lívia, bom dia, nossos telespectadores. Primeiramente, é importante trazer aqui uma breve conceituação do Código Civil, que pode ser considerado uma constituição do cidadão comum, sendo ela a lei que regula a vida das pessoas, mesmo antes do nascimento, ainda na vida uterina e até depois da morte, passando pelo casamento, sucessão e herança, além das atividades em sociedades, como a regulação das empresas e dos contratos. O primeiro Código Civil do Brasil foi promulgado em 1916. Ele era conhecido como o Código de Bevilacqua e vigorou por 86 anos. O atual Código, que é de 2002, um pouco mais de 20 anos, tem gerado alguns questionamentos sobre essa mudança tão considerada rápida. Mas nós temos que ter em mente, não podemos negar, que ao longo desses 20 anos, as mudanças no Brasil e no mundo foram complexas, foram avançadas. A globalização, a internet, o próprio advento das redes sociais alavancaram e aceleraram as relações pessoais e comerciais como um todo. Então, nesse sentido, o direito, como uma ciência mutável que é e acessória às ciências sociais, precisa estar em consonância com a evolução humana. E, por conta disso, faz todo sentido a criação de um novo Código Civil a fim de modernizar o arcabouço jurídico para que esteja alinhado com os desafios e as demandas desse mundo contemporâneo. Então, o anteprojeto de lei, que foi entregue ao Senado na última quarta-feira, dia 17 de abril, foi elaborado por uma comissão criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e foi elaborado por uma comissão composta por 38 juristas, com destaque que é a primeira vez em que há a participação de juristas mulheres na elaboração do Código Civil. Então, foram analisadas cerca de 280 sugestões e após audiência públicas para saber a opinião da sociedade quanto a essas mudanças. Essas mudanças que estão sugeridas no anteprojeto estão alinhadas com a jurisprudência pátria, que são as recorrentes decisões dos tribunais brasileiros, e entre as inovações merecem destaque a inclusão de uma parte específica sobre o direito digital, tão necessária nesse atual contexto que nós vivemos, já que quando houve a promulgação do Código de 2002, sequer existiam as redes sociais, inteligência artificial, e nós vivemos em uma era digital, em que as relações pessoais e profissionais são permeadas pelas tecnologias, em todos os mais diversos âmbitos, no pessoal, no profissional. E além desse capítulo, quanto ao direito digital, nós temos também uma ampliação do conceito de família, já que diversos direitos não haviam sido institucionalizados e os arranjos familiares oficialmente aceitos eram bastante restritos. Nesse aspecto do direito da família, nós temos a ampliação do conceito de família, como dito, a proposta de reconhecimento da sociedade socioafetiva, multiparentalidade, sim, da potencialidade da vida humana pré-uterina, além da previsão do registro imediato da paternidade a partir da declaração da mãe, quando houver a recusa do exame de DNA. Agora, doutora, nós teremos também a Nós estamos citando pontos, né? A senhora está citando pontos que eu vejo que esbarram em muitas questões de costumes e pautas também, principalmente essas voltadas ao direito digital, que também geram muita polêmica. Então, imagino que a tramitação dessa nova proposta de Código Civil não vai ser muito fácil, né? Tem muitos pontos aí que vão encontrar divergência, né? Exatamente. Desde a época da elaboração, houve, infelizmente, o pedido de retirada de juristas por não concordarem com o que estava sendo votado. Não foi unânime. Cerca de 600 artigos tiveram a sua aprovação de maneira uníssona, mas os outros mais de 500 houve muita polêmica e ainda haverá muita discussão, Lívia, nesse sentido, tanto no Senado como posteriormente na Câmara dos Deputados. Mais uma pergunta, doutora, agora do nosso comentarista, o Cristiano Vilela. Doutora, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan.
Existem muitos temas, a doutora já colocou aí diversos pontos realmente bastante polêmicos, né, que podem impactar bastante agora com relação a esse projeto. Um deles que me chamou bastante a atenção, ele se refere à questão da herança, ao fato de que o cônjuge ele passará a não ser um herdeiro imediato quando houver descendentes ou ascendentes. Gostaria de que a doutora falasse um pouco sobre esse tema e desse sua opinião. Exatamente. É um tema controverso. Hoje, o cônjuge, ele poderia ser, ele era herdeiro em concorrência quando houvesse ascendente e descendente, mas esse projeto de lei vem com a retirada do cônjuge na condição de herdeiro. Na minha opinião, sendo muito honesta, eu acho que o Código de 2002 deveria ser mantido nesse aspecto. Eu entendo que o cônjuge, além de meio, deveria permanecer concorrendo como herdeiro. Mas vamos aguardar. Na verdade, o que a gente pode trazer aí como só o cônjuge vai ter a liberdade, em vida do casal, na verdade. Ele tem a liberdade em vida de fazer um planejamento sucessório, caso ele entenda que esse cônjuge constituiu todo o seu patrimônio, né, o que costuma ocorrer, seja no apoio monetário, seja no apoio de vida. Seria necessário fazer um planejamento sucessório para que não houvesse aplicação nesse sentido, se não for de concordância do casal. Agora, doutora, será que não seria bem-vindo uma divisão desses tópicos todos em vários projetos? Será que não é arriscada a aprovação de uma pauta tão ampla, de um projeto com mais, como a gente está destacando aí na nossa tarja, para quem está nos assistindo, mais de 1000 artigos? Será que no meio disso tudo não tem o risco de que passe coisa ali, nas letras miúdas, digamos assim, que não deveriam? Será que projetos individuais para tratar de cada um desses tópicos não seriam mais adequados? Qual a opinião da senhora? Vitor, eu não acredito que haja esse problema, não. A Constituição do Código de 2002 foi feita nesse formato, houve a reforma de todo esse código. O projeto, só o anteprojeto durou cerca de 8 meses, foi um trabalho muito bem constituído, com juristas renomados aqui no Brasil. Então, eu acredito que haverá um cuidado peculiar, tanto do Senado quanto da Câmara, para aprovação de todo o projeto. Doutora, mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Quer concluir primeiro? Eu achei que a senhora tinha parado de responder. Não, tudo bem. Os temas, eles avançaram de forma conjunta. Então, eu entendo que é necessária a reforma como um todo. Vai ter, ou pelo menos foi sugerida, uma mudança em relação a animais de estimação também, que promete gerar muita polêmica. Dá para a senhora falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim. Na proposta, há o reconhecimento dos animais como seres sencientes, ou seja, são animais capazes de terem sensações e emoções e com proteção jurídica própria, visando regulamentar a guarda, despesa, indenização a quem sofra dano moral pelo problema com seu animal, reparação por maus tratos. De fato, é um tema bastante polêmico. A gente vê, hoje em dia, questões com empresas aéreas, que os passageiros tentam embarcar os seus animais por serem animais de acompanhamento emocional. E as companhias aéreas tendem a seguir as regras para o conforto de todos os seus passageiros, então tem as limitações de peso e todas as outras questões para dar um conforto para todos os passageiros, e a legislação, eu entendo que vai dar uma força maior para o direito individual nesse sentido. Muito bem, doutora Betânia Cavalcante, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente nessa manhã de domingo. Até uma próxima. Eu quem agradeço a oportunidade. Obrigada, bom dia a todos.